Meus irmãos, escutemos a prece de abertura. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta a todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso tempo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrarmos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-o, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós, neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome, e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza que, ao nos retirarmos deste tempo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados. Espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica cebedista O Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da ordem maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento
a presença de nossos mentores espirituais e a diretoria espiritual e os guias de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, os trabalhos na noite de hoje, na parte material, estão abertos. Boa noite a todos e a todas. Hoje, dia 14 de outubro de 2022, dando sequência aos nossos trabalhos, convidamos Cristiane Couto e Jucenan Dias para conduzir o trabalho desta noite, que é Os Caminhos da Cura. Palavra, nossa irmã e nossa irmã. Boa noite a todos e a todas. Gratidão, seu Ernesto, e o senhor representando toda a diretoria espiritual e material, tanto da ordem quanto do sagrado. Está aparecendo? Apareceu, mas não está a tela cheia ainda não. Aqui. E agora? Tela cheia? Não, está no mesmo. Bom, hoje nós vamos trazer reflexões sobre a nossa caminhada, né? Em toda a existência. E trouxemos como caminho de cura. Cura no sentido de transformação, cura no sentido de mudança. Estou tentando passar. Pronto, deu certo. Considerações iniciais. Esta apresentação é fruto do nosso estudo, pesquisa e conversas e orientações dos nossos mentores e dos nossos amigos e irmãos mais adiantados nessa caminhada. Portanto, toda a informação aqui contida deve ser passada pelo crivo da razão de cada um, não devendo ser aceita como uma verdade imutável. A fonte de informação, palestras e módulos de estudo do trevo e as imagens, os poemas desses sites. E aí, ao longo dessa conversa, trouxemos alguns poemas para nossa reflexão. Esse é de Múcio Teixeira, um poeta mineiro. Morri no mineral para nascer na planta. Fui pedra e fui semente. Brilhei no diamante e no cristal luzente. E fez em mim o seu ninho o pássaro que canta. Na planta adormeci e despertei um dia. No animal que move os músculos e anda, percorri apressado uma senda sombria, vendo indistintamente uma luz na outra banda. Do animal, passei para as formas do homem, e sendo homem, estou muito perto do anjo. Só assim chegarei aos círculos que abranjo, com a razão que ainda as dúvidas consomem. Poderei amanhã flutuar, batendo as asas, pela vasta amplidão constelada de céus, a isca que desceu as cinzas e as brasas. Acenderei mais tarde a eterna luz, que é Deus. Vemos no poema a forma como o poeta traz a caminhada na sua senda evolutiva e nos diversos caminhos percorridos pela alma para chegar no processo evolutivo na tomada de consciência sobre o que é Deus. Então, aí a gente vem lembrando da planificação divina. Quem estuda lá, já estudou, continua estudando, participando, sabe que essa não é exatamente a planificação que a gente vê lá. Está de uma forma reduzida, digamos assim, resumida, que é o que Jucenan estava falando e o que ele coloca no poema. Ele fala desses reinos, né? Do mineral, depois no vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o hominal, que é onde estamos atualmente. Daqui vamos para os planos das energias e o nosso destino e o nosso objetivo
é chegar até o Pai. E nessa caminhada, nessas existências todas, nós temos várias experiências e passamos por várias situações e temos diversas formas físicas. Mesmo no reino mineral, não é só pedra. O reino mineral abrange o mineral sob diversas formas. Dentro da gente, a gente tem mineral. Que, aliás, a gente, quando faz exame, vê, né? Como é que está o ferro? Como é que está? E vai olhando. Então, o mineral não é só a pedra que a gente vê. Não é só a pedra grande, nem a poeirinha pequena, né? Da mesma forma, o vegetal não tem só a plantinha. Na gente mesmo, no nosso corpo, nós temos resquícios, né? E algumas pessoas falam. Mas depois a gente vai nos animais e a gente tem dentro da gente a microbiota, né? Intestinal, que são serezinhos pequenos, né? E são os que a gente fala assim, eu tenho que tomar probiótico, que estão lactobacilos e outras coisas que vivem dentro da gente, mas ajudam a gente. E a gente passou por tudo isso. E nessa caminhada que a gente está tendo no nominal, a gente encarnou e desencarnou diversas vezes. E nessas encarnações e durante o período interencarnações, nós continuamos tendo experiências, estudando e nos preparando para o reencarne. Enquanto reencarnados, estamos passando por efeitos de causas que criamos e estamos criando novas causas e passando pelos efeitos. O nosso objetivo é qual? Chegarmos ao equilíbrio com a balança divina. De acordo com as leis divinas, Deus, o nosso Pai, não privilegia nenhum filho. E também ele não pune nenhum filho. Mas as leis divinas, se a gente segue, nós ficamos bem. Porque a causa é boa, o efeito vai ser bom. Se a causa não for boa, o efeito vai durar um pouquinho. Ou seja, manter-se equilibrado é o segredo. Tá? Quando a gente desequilibra, aí nós, muitas vezes, apresentamos no corpo físico um desequilíbrio que nós chamamos de doenças. E com esse desequilíbrio e enfraquecimento dos nossos centros de força, dos nossos níveis energéticos, a manifestação da doença se dá e muitas vezes nós temos a dificuldade de entender que precisamos nos equilibrar para que os nossos corpos se encontrem saudáveis. E aí, essa imagem representando isso, né? O equilíbrio de causas com efeitos. E aí, Antero de Quintal, poeta português, nos traz um outro poema para reflexão nossa. Fui rocha em tempo, e fui, no mundo antigo, tronco ou ramo, na incógnita floresta. Onda, espumei, quebrando-me na aresta. Do granito, antiquíssimo inimigo. Na caverna, quem sombra, urze e giesta. Rugi fera, talvez, buscando abrigo. O monstro primitivo, ergui a testa. No limoso palco, glauco passivo. Hoje sou homem, e na sombra enorme, vejo a meus pés a escada multiforme, que desce em espirais na imensidade. Interrogo o infinito e às vezes choro, mas estendendo as mãos no vácuo, adoro. E aspiro unicamente à liberdade. Eu acho muito interessante esse poema dele, porque ele fala com relação à escada, né? E que, se a gente olhar a planificação divina, dá para imaginar que é uma escada, né? Que a gente está subindo. E quando ele fala aspiro unicamente à liberdade, me vem, a mim, Cristiane, me vem o sentimento e o pensamento da libertação do corpo físico, indo para os planos de energias, né? Aspiro unicamente à liberdade. Então, ele já está se libertando e o corpo ele está sendo descondensado e ele segue nos planos de energias. E que é o que traz aqui esse slide. A reflexão de hoje, né?
Então, o rei nominal, a gente sabe que ele tem vários planos, né? Então, os subplanos do reino nominal. Então, a gente tem um plano material, necessidade, astral, vontade, mental, imaginação, búdico, inteligência, nirvânico, verdade, paranirvânico, consciência e mahaparanirvânico, ciência. Então, isso quer dizer que a gente tem que viver um cada vez? Não. Esse é o processo que nós deveríamos buscar entender na sua plenitude. A questão, quando se fala em degraus, é de níveis de compreensão e de percepção, de forma didática, ok? Quando nós estamos num plano de necessidade, teoricamente, nós temos a nossa vontade submetida ao rigor da necessidade. Então, a necessidade é a de maior. Mas quando o homem consegue elevar o seu padrão vibratório e se equilibrar emocionalmente, a vontade consegue superar a necessidade. E aí ele pode usar a imaginação de forma inteligente para poder descobrir as verdades na sua caminhada, tá? E uma vez que ele reconhece a verdade e submete essa verdade à sua razão, ele toma consciência de que plano e em que estado evolutivo ele está, para poder, uma vez consciente, ter ciência de como funciona as coisas. Ou seja, não quer dizer, se, por exemplo, estamos no plano da verdade ou consciência, mas a gente já, em cada plano desse, em cada reino, se a gente for contar, são milhões de anos em cada um. Tá, mas assim, se a gente parar para prestar atenção, todos os dias nós estamos tendo vivências, experiências, situações de vida que estão exigindo da gente um pouquinho de cada uma dessas coisas. Não é um objetivo nosso agora, mas eu vou tocar. A gente sabe que tem os vícios e as virtudes. Para cada vício, uma virtude. Então, eles são correspondentes. Ou seja, para cada doença, um remédio, uma cura. Então, a gente sabendo disso, e aí se fala dos 7 pecados capitais, né? Então, sabendo, por exemplo, fulano, uma pessoa que tem muito de gula, ele vai começar a refletir o porquê dessa gula e começar prestando atenção nisso, ver como que ele pode contornar essa situação e diminuindo, eliminando esse vício para começar a trazer em si a virtude. Lembrando que a gula, por exemplo, não quer dizer de comida apenas. A gula pode ser de várias coisas. Então, não necessariamente é de comida. A pessoa pode ter gula por exemplo, objetos. Tem pessoas que são colecionistas, tem muitos objetos. Então, a pessoa sempre... Então, aquela ansiedade está sempre insatisfeita e sempre querendo mais. Uhum. E aí, a gente lembra da Trindade, né? Que a gente tem o corpo físico, matéria, o corpo astral, alma, sendo animado pelo Espírito, que é a centelha divina que vem do Pai. Nós temos todos esses plexos e chakras, e como o Luciano falou, quando há um desequilíbrio, surgem as doenças. Tá? Quando a gente vai evoluindo, a gente vai se desligando desse corpo físico e vai dissolvendo e volta para a natureza. Temos esse corpo porque estamos na Terra. Se estivéssemos em outro planeta, o corpo seria outro. Mas isso quer dizer que lá é diferente daqui? Não, porque as leis divinas do Pai são para tudo que existe. E a balança da justiça divina também é uma só. A diferença é que no plano que nós estamos, o nível de compreensão dessas leis está de acordo com o nível evolutivo do todo Desse planeta, do todo, eu digo
do planeta e dos seres que habitam esse planeta. E aí nós vamos levar em consideração que não é só quem está encarnado, né? Há também a humanidade desencarnada que fazem parte da população e que interage com a energia do planeta. Bom, então, por que a gente trouxe o nome Caminhos de Cura? Porque cada coisa que a gente faz, cada ato, cada reflexão, cada vivência, cada escolha, cada pessoa que a gente conhece, cada lugar, cada trabalho que a gente faz, tudo isso daí são caminhos. Tudo isso faz parte da evolução, faz parte da transformação, da transmutação, da mudança. Tudo isso são caminhos de cura. O caminho de cura não é necessariamente um remédio ou uma terapia. Uma simples vivência em um dia pode trazer uma cura há muito tempo esperada. Só que assim, a gente traz mais uma reflexão. Vê que a gente não está falando que as coisas são assim ou assado. A gente está trazendo reflexões. Eu gosto muito disso nas palestras, porque cada um tem seu sentimento. Depois a gente conversa e a gente aprende mais. E uma coisa que a gente traz é o seguinte: não são só esses corpos. A gente tem mais. Ok. A gente tem o material, físico, astral, alma, mental, búdico, nirvânico, paranirvânico e marra paranirvânico. E aí a gente traz, antes de falar de cada um deles, mais uma reflexão. Me perdoem, não vou falar o nome dele inteiro, porque eu não sei falar. Esse incrível poeta e teólogo sufi, sufista, persa, Rumi, ou Rumi. E ele diz o seguinte: desde que chegaste ao mundo do ser, uma escada foi posta diante de ti. Mais uma vez, escada, tá vendo? Para que escapasses. Primeiro foste mineral, depois te tornaste planta e mais tarde animal. Como pode isto ser segredo para ti? Ou seja, ele pergunta: como você pode não saber isso se você passou por tudo isso? Finalmente foste feito homem, com conhecimento, razão e fé. Contempla teu corpo, olhe como você está, olha a bênção agora de estar encarnado ou desencarnado, olha a bênção de estar podendo viver essa existência um dia após o outro. Um punhado de pó, ele se refere ao físico. Vê quão perfeito se tornou. Quando tiveres cumprido tua jornada, de certo, hás de regressar como um anjo. Depois disso, terás terminado de vez com a Terra. Ou seja, você não precisa mais reencarnar. E tua estação há de ser o céu. E aí, vamos falar. Não consigo passar. Passamos. Como nós ainda não estamos unos com o Pai nesta atual encarnação, a gente não pode dizer daqui para frente o que vem. Porém, nessa caminhada que temos ainda pela frente, nós temos irmãos que já estão mais adiantados na caminhada. Pacientemente voltam para nos orientar. Cuidado ali, cuidado com a árvore, cuidado com a pedra, vê a luz à frente, não se desvie do caminho, preste atenção, aqui reside uma lei, aprenda melhor sobre ela, olha esse vício, tome cuidado para que ele seja transformado em virtude. E esses irmãos, eles vêm nos orientando há muito tempo, não é de agora. Orientando o quê? Com relação a isso. Esses corpos, eles não são, como o Juscelino falou, únicos. Assim, a gente não trabalha um depois do outro. Estão todos ao mesmo tempo, não é isso? Interligados. Então, o cuidado que nós temos com o corpo físico vai fazer com que a matéria que compõe esse corpo seja descondensada no seu processo de materialidade e se torne cada vez mais sutil em termos de vibração e energia. Então, por exemplo, já reparou que atualmente muitas crianças estão nascendo já
sem vontade de comer carne? Poxa, agora parece que todo mundo agora tem alergia, tem intolerância a alimento, virou moda, foi? Não. É porque os alimentos, infelizmente, para não dizer todos, muitos, estão piorando de qualidade. O nosso corpo também já não está aceitando determinadas coisas. Então, uma pessoa não precisa de uma coisa, mas precisa de outra. Eu posso não precisar de pão, mas precisar de carne. Quer dizer que eu sou pior do que o outro que não precisa de carne? Não. São necessidades individuais do corpo. Isso está intrínseco ao corpo de cada um. Por exemplo, atividade física. Todo mundo tem que fazer academia, musculação? Não. Um pode fazer yoga, outro pode fazer boxe, outro pode correr, porque cada um é cada um. Tem vivências diferentes. O interessante é que todos tomem consciência da necessidade do movimento. Tá? Então, movimentar-se de alguma forma, porque a vida se manifesta pelo movimento, e a gente prova que a vida está ativa pelo movimento. Então, qualquer atividade que lhe dê um movimento, que lhe traga um resultado mecânico, estrutural e energético pelo movimento, isso está valendo. O que dizer, então, da alma? Como é que a gente pode trabalhar isso? Bom, a gente sabe que quando a gente deita para dormir, a ideia é, como o Trifão brinca com a gente e diz, quando chega lá, aperte a minha mão e fale comigo. A alma sai e se desloca para estudar, para trabalhar, para fazer algum estudo, algum curso, algum tratamento. Então, a alma também necessita de atenção, porque lembra que, primeiro, vem da alma, a doença vem dos centros de força, se manifesta na alma e depois vai para o corpo físico. Então, se a gente consegue interromper esse caminho, não chega no corpo físico. Não é isso? Exato. Pode ser, inclusive, curado ainda no corpo e alma, sem se manifestar. Por quê? A alma sendo trabalhada, quando a gente trabalha a nossa vontade, né, em relação ao controle, para não se deixar envolver por desejos que nos causem desequilíbrio, manter a vontade firme, focada no desejo de estar bem, de manter-se equilibrado e de uma vibração elevada, sem se permitir os desequilíbrios. Logo, nós estamos trabalhando para que essa alma, eu, você, todos nós, a alma que nós somos neste planeta, se harmonize coletivamente em benefício da individualidade de cada um. E como o pensamento é a planta da natureza, precisamos ter cuidado com o mental, sobretudo em tempos agora de pandemia, mas assim, muita gente já desencarnou, muita gente reencarnou, muita coisa aconteceu no planeta, né? Muita doença, muito sofrimento no corpo físico. Mas a mente está sofrendo. Sofreu, vem sofrendo de 2020, no início de 2020, né? 19 em outras partes do mundo, no final, em dezembro. Então, vamos lá, dezembro de 19 para cá. Então, há muito sofrimento e a mente agora sofre. Por isso a gente vê tanta ansiedade, insônia, depressão, síndrome do pânico, medos, por conta de todo esse sofrimento. Então, a gente precisa fortalecer a mente para que a gente ajude o corpo a se curar. Mas a gente não para só no mental, a gente ainda tem o búdico. Pois é. Se lá no corpo mental, se você não consegue disciplinar para pensamentos cada vez mais harmônicos, belos e equilibrados com a lei, o corpo búdico logo vai sofrer essa mudança vibracional e ficar sensível a dores e tristezas que envolvem
o padrão vibratório, a aura, não só dos outros corpos, físico, mental, mas também o corpo astral do planeta onde ele está vinculado. Porque não são só os homens, né, que têm alguns corpos. Os animais, os minerais, não como os humanos, né? Mas também o próprio planeta, né? Que somos uma família, no final das contas. Só que a gente, além do búdico, ainda tem o nirvânico, o paranirvânico e o mahaparanirvânico. Ou seja, quando você chega num nível de vibração tal em que está mais propenso à conexão com seres elevados, com a harmonia das leis, cada plano que você vai subindo em termos vibracional, mais harmônico vai ser o seu padrão vibratório e a balança se torna cada vez mais equilibrada. Quando chegar num nível de equilíbrio, você é senhor das leis. Logo, você poderá determinar como a lei deve funcionar. A caminhada até chegar aí vai exigir justamente o quê? A cura de todas as dores e sofrimentos causadas pelos desequilíbrios. Ou seja, disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina nos desejos, disciplina nos pensamentos, disciplina nas ações. Nos quereres também, né? Exatamente. Porque se você não obedece às leis, e aí é interessante compreender todas elas, porque às vezes nós vamos assim, eu estou agora sob o efeito da lei de necessidade, daqui a pouco eu vou estar sobre a lei do amor, depois a lei do progresso. Não. Nós estamos no mar, mergulhado no mar, onde todas as leis estão atuando e interagindo constantemente. Resta a nós estarmos atentos para saber qual é a lei que eu estou me conectando para que o desejo e a vontade se manifestem. Então, nesse momento em que a humanidade clama amparo e socorro, a lei de caridade se manifesta e a lei de amor se faz necessária que seja vibrada por todos, em benefício do individual e do coletivo. E aí, como não poderia deixar de ser, já bateu aqui 8h30, então a gente já está com o horário apertadinho. Rubens Romanelli, além de poeta mineiro, professor, espírita, uma pessoa assim, muito inteligente. Nos trouxe também, muito sensível também, nos trouxe esse. De muito longe venho, em surtos milenários, vivi na luz dos sóis, vaguei por 1000 esferas, e, preso ao turbilhão dos motos planetários, fui lodo e fui cristal, no alvor de priscas eras. 1000 formas animei, nos reinos multifários, fui planta no verdor de frescas primaveras. E após sombrio estágio entre os protozoários, galguei novos degraus, fui fera dentre as feras. Depois que em mim brilhou o facho da razão, fui o íncola feroz das tribos primitivas, e como tal vivi, por vidas sucessivas. E sempre na espiral da eterna evolução, sempre ascendendo, um dia eu transporei os círculos do mal e brilharei na luz da essência universal. Nos tornaremos uns com o Pai. E aí, hoje de manhã, o nosso querido Trifão coloca esta música que traz um bálsamo para nós. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Cadê? És um Senhor tão bonito, quanto a cara do meu filho. Tua cara do meu filho. Tempo, de fazer um pedido. Tempo. Infelizmente não vai dar para colocar
música inteira, mas fica a dica para escutar, refletindo sobre essas palavras, esses poemas que os irmãos trouxeram para a gente. A gente tem tempo, certo? Cada um no seu tempo, a gente chega lá. Gratidão. Então, a cura para os nossos males é tempo. Dar tempo ao tempo, que tudo com tempo tem tempo. É pasto para o intelecto, movimento para o corpo e, acima de tudo, moralizar-se. Perdão. Mas só um pouquinho. Ok, meus irmãos, obrigado. Vamos proceder aí o encerramento do nosso trabalho na parte material. Depois a palestra, a palavra será franqueada a quem dela quiser fazer uso, para partilha ou para perguntas aos nossos irmãos. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais digno dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Em nome de Deus, Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão da loja virtual da loja exotérica semitista O Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e aos nossos guias e protetores a assistência que nos concedestes. Até a próxima reunião, se Deus assim nos permitir. Sendo assim, os trabalhos na parte material estão suspensos na noite de hoje, e a palavra franqueada a quem dela quiser fazer uso.